Bom dia, Luís. Obrigado por nos receberes aqui no teu estúdio atelier e por receberes para mais esta entrevista do podcast Gosti. Luís Pavão já está quem está na fotografia em Lisboa e em Portugal conhece o Luís Pavão há bastantes anos. Como é que surgiu o teu interesse pela fotografia? Desde que eu me lembro, desde sempre, Desde não é? sempre. Eu Desde comecei o a berço. fotografar, as primeiras fotografias que eu fiz eram com uma câmara Mickey Mouse. Mickey câmara. Mouse. E pronto, sei lá, tinha 12 anos, 10 anos, coisas que os meus pais me proporcionavam. E depois fui sempre fazendo viagens, já no liceu, não é? Viagens que fazia, fotografava e também tentava algumas vezes fazer retratos de estúdio da minha família. Em casa? Em casa. E montavas o cenário e tudo? Montava mais as luzes e por acaso eram lâmpadas muito potentes diretamente sobre as pessoas que ficavam ali debaixo daquele calor. E depois montei em 1969, penso 69, montei uma câmara escura na casa de banho. Arranjei um ampliador pequenino e fazia as minhas primeiras revelações e ampliações com amigos meus do liceu, Camões, nessa altura andava no Liceu Camões. Portanto, isto, sei lá, com 14, 15 anos, 16 anos. Portanto, tens 69, disseste? 1960 e 69. 69. 69, E 70. a que lojas onde é que ias comprar o material? Era Lembras-te das sempre a lojas? mesma, era a Instanta, ali na Rua Nova do Almada. Era o Sr. Carvalho que me vendia toda a química e também equipamentos. E eu tive um professor que era um fotógrafo do Barreiro, chamado o Sr. Eurico, que era um fotógrafo deste que entrava nos concursos, não é? E ele próprio ampliava as suas fotografias em casa. E ele deu-nos, a mim e ao outro meu colega, deu-nos um conselho que é: Luís, tu nunca compres reveladores feitos, pá. Nunca faças isso. Tens que comprar os produtos e misturas. Então eu comprava a hidroquinona, o metol e o carbonato de sódio, não sei o quê, com uma balança que eu tinha. Estupidez, coisa que não servia para nada, né? E fazia os reveladores assim. Sim. Depois comecei a comprar os reveladores feitos. Mas, portanto, isto, sei lá, estamos a falar de 1970, 69, 70, foi antes de eu entrar para o técnico. Esse revelador saía muito mais barato que os outros, não é? E nessa altura... Saía mais barato, mas era sempre diferente. Pois, os pesos. Sim. O que se pesava nunca era igual. Exato. E depois o revelador também era sobreusado. E depois, a certa altura, só quando aquilo já não dava nada é que eu notava o revelador. Já não havia contraste nenhum. Pronto, portanto, foi uma experiência ao mesmo tempo fotográfica. E onde é que conheceste o Sr. Eurico? O Eurico foi um amigo do meu pai, isto era tudo pessoas do Barreiro e ali da CUF, da zona da CUF. Sim. Ele já era um fotógrafo, hoje já teria mais de 100 anos, não é? Eu lembro-me que fotografava os campinos, figuras, e uma das fotografias que ele mostrou foi, que era o seu orgulho, um retrato de um campino em que as meias do campino brancas se viam todas as rendas. Portanto, ele tinha um orgulho imenso nisso. Estão a ver as meias do campino, está aqui tudo. Ele usava sempre a Rolleiflex. E como é que ele conseguia que as meias ficassem brancas? Na tina de revelação, ele esfregava com a mão e bafejava. E aquilo naquela zona revelava muito mais, porque ele esfregava com a mão, coisas que hoje são completamente fora das recomendações. E depois concorriam aos concursos com essas fotografias e eram premiados e medalhados. Exatamente, eles faziam o concurso era o objetivo. Era o objetivo, sim. E faziam depois ampliações
em que no verso iam os vários carimbos dos Sim, concursos dos onde aquela concursos. fotografia já tinha ido. Portanto, Iam a fotografia é um participar. concurso, punham os carimbos, às vezes punham também selos colados. Sim. E a fotografia ia criando um currículo no verso, não é? Sim, ela própria. Que eram as nomeações, foi nomeado, ou menção honrosa, que é muita coisa que era menção honrosa, outra coisa que era admitido. Porque os concursos também faziam uma seleção. Não é? Pois, nesses anos, em termos de exposições, praticamente era só exposições salonistas, não é? Por Lisboa. Eram exposições salonistas e não se usavam exposições individuais. Pois. Portanto, os fotógrafos concorriam aos salões, havia grandes salões, o Salão da CUF, um que faziam muito, que era o Salão do Mar, que era sobre fotografias do mar, não é? E havia outros salões famosos e internacionais. E também outra coisa interessante é que eles concorriam muitas vezes inseridos em equipas dos clubes. Portanto, havia o 6x6, havia o clube do Porto, não lembro como é que se chamava, do Porto, e de Coimbra. E eles concorriam, iam aos concursos no grupo da equipa, não é? A equipa. E degladiavam-se pelas medalhas que conseguiam em cada concurso. Portanto, exatamente. E depois havia uma coisa que eu achava péssima na altura, que era, eles sabiam quem era o júri e sabiam o gosto daquele júri. Este júri não vai ligar nenhuma a isto, pá, não ponhas isto. Mas esta aqui é fantástica para aquele júri, para aquele júri. Exato. Portanto, aquilo já não era o gosto do fotógrafo, era o júri. O júri é que contava e às vezes apanhavam prémios. Sim. E, portanto, e depois dessa fase, dessa aprendizagem, aí nessa altura só seguiste os conselhos do Auric, não? Ou consultaste livros, revistas? Sim, eu nessa altura seguia uma revista francesa que era a Photo, que aparecia muito em Portugal. E também havia aquelas revistas americanas que eram muito comerciais, cheias de anúncios, que era Popular Photography, ou American, Modern Photography. Mas a Photo era mais, porque a Photo nessa altura era uma revista interessante, era francesa, e depois dedicou-se só à fotografia erótica e depois perdeu o interesse todo. Portanto, E eu comecei a ter mais interesse em ter trabalho pessoal quando comecei a vaguear pelas ruas de Lisboa com uma pequena câmara de 35mm, que era a Canonet QL19. Era uma câmara muito gira de telémetro e eu vagueava pelas ruas de Lisboa, não sei bem à procura de quê, eu não sabia bem o que é que queria, mas queria tudo, via tudo. De dia, de noite? De dia. De tarde ia passear ali para as zonas das... Por acaso tirar algumas fotografias que hoje já não se conseguem fazer, como, por exemplo, as fragatas todas arrumadas ali naqueles cais ali no norte de Lisboa. E aí, portanto, trazia os meus rolos e fazia as ampliações, mas eu nunca entrei em concursos, nunca mostrei em concursos. Ampliavas em que formato? Até ao 1824? 24-30 já era assim uma coisa... 18-24, mas também 13-18, papel 13-18. Eu lembro-me que havia um papel 10-15, que era o formato postal e que no verso tinha as indicações para se enviar pelo correio. Tinha o sítio do selo. Portanto, nós podíamos fazer uma fotografia e depois mandar a fotografia pelo correio. Para outra pessoa. Como se fosse um postal. Era postal, formato postal. E depois eu comecei a trabalhar já como fotógrafo, ajudante de fotógrafo, foi o meu primeiro emprego, no Museu Nacional de Arqueologia, a fazer o levantamento fotográfico dos alfinetes romanos. Sim. Porque eles têm milhares de alfinetes romanos em marfim, esculpidos em marfim, ou em osso. E as fotografias eram todas iguais, porque os alfinetes eram todos iguais, não é? A única coisa que diferia era o número, tinha que escrever o númerozinho do alfinete e punha-se o alfinete, fotografava-se o alfinete, que era assim uma coisinha deste tamanho, com o Maurício Cunha, que era o fotógrafo principal e eu era o ajudante do fotógrafo. Isto em 1979. Já depois da Revolução. E nessa altura eu comecei a frequentar a zona de Alcântara, porque é um museu nessa zona, não é? Com o Mário Pereira, e começámos a ver que havia muitas tabernas interessantes naquela zona. E a frequentá-las, e saíamos para almoçar, íamos à taberna, e havia aqui, havia várias tabernas interessantes, não é?
E pensámos que podíamos fazer um projeto sobre as tabernas. Foi aí que nasceu o projeto, eu e o Mário Pereira a pensar nisso. E então apresentámos um projeto à Secretaria de Estado da Cultura para consolidar e depois de muitas dificuldades e peripécias, lá conseguimos que nos dessem um subsídio para fazer um levantamento fotográfico das tabernas Era um de Lisboa. levantamento. E daí nasceu o livro das tabernas de Lisboa, Mas que saiu na em altura eram centenas. 1981. Eram centenas, pá, aí na altura. Nós fizemos um muito. levantamento com fichas e levantámos mais de 100 tabernas Pois, na sim. cidade. Hoje restam 2 ou 3, Pois, nem sei. porque Sim, pois. se é que restam algumas. Pois. Não é? Mas era tabernas e casas de pasto, tascas, e era de facto um mundo que existia ali, porque a população de Lisboa era muito também operária, não é? Sim, sim. E a primeira coisa que desapareceu foi essa população, antes das tabernas, depois foram desaparecendo das tabernas. Então, foi aí que eu me tornei um fotógrafo mais conhecido, e já com alguns trabalhos, e ao mesmo tempo, nessa altura, comecei a trabalhar. Mas espera ainda, em relação às tabernas, depois como é que surge o livro, a ideia da edição? A ideia da edição surge com o Hermínio, o Emanuel Hermínio Monteiro, da Sírio e Alvim, que era um entusiasta, não é? E que eu conhecia já há algum tempo, e portanto eles mostraram interesse em fazer um livro de fotografia, que foi o primeiro livro de fotografia que a Sírio e Alvim publicou, foi o Tabernas de Lisboa, em 1981, e que fizeram 3.000 exemplares. 3.000 exemplares. Para hoje é uma coisa louca, não é? Exato. E esgotou-se, desapareceu todo, as pessoas compraram o livro. Sim. Quando foi o lançamento do livro, numa taberna ali na Rua da Costa, em Alcântara, eles davam um livro a quem cantasse o fado. Portanto, apareceram muitos cantores, muitos fadistas que cantaram o fado. E ao mesmo tempo comecei a trabalhar com o campo arqueológico de Mértola, com o Cláudio Torres. Portanto, esse foi talvez a grande viragem da minha vida. Foi eu começar a trabalhar com o Cláudio Torres e a fotografar peças do campo arqueológico, porque o Cláudio era uma pessoa fantástica. Ele entusiasmava as pessoas e dava confiança às pessoas para fazerem trabalhos. E mesmo eu, que era um miúdo, tinha começado a fotografia há pouco tempo, pá, ele dava-me peças para eu fotografar e faz assim, faz isto e aquilo. E de facto aquilo foi uma revolução na minha vida. Portanto, eu nessa altura tinha 26 anos. 25 anos, E fotografavas lá no local? Montaste lá o estúdio? Fotografava lá no local, no campo arqueológico. Eles tinham várias salas e casas. E usava uma câmara 912, uma linha off 912, que ainda está ali no armário. E fiz postais também, depois comecei a fazer postais. Os primeiros postais que eu fiz foi para a Câmara de Mértola, para o António Serrão, presidente da Câmara. E depois esses postais, de facto, foram uma novidade, porque não eram sobre o património construído, eram sobre o património etnográfico. Portanto, as tecedeiras, as tabernas, portanto, as casas, as cozinhas que existiam no Concelho de Mértola. E os presidentes das câmaras em redor gostaram daquilo e começaram a encomendar trabalhos de postais. Portanto, eu fiz entre 1982 e 86, quando eu fui para os Estados Unidos, portanto, nesses anos eu fiz, sei lá, umas 15 coleções de postais para concelhos diferentes. Ia para lá, estabelecia-me e era um trabalho de investigação, não é? Porque eles não me diziam o que é que eu tinha que fotografar. Eu tinha que andar ali de carro, a meter o nariz nos moinhos, nas tecedeiras, nos montes, todas as atividades rurais e artesanais eram interessantes. Sim. E sobretudo os ambientes, não é? Os interiores, as casas. Portanto, fiz postais para Barrancos, para Castro Verde, para Ourique, para Cuba, para Alvito, para Odmira, sei lá. E aí também fotografavas em 912 para os postais? Sempre em 912. Os postais eram sempre em 912. E porquê? Porque diziam que isto para fazer um postal tem que ser um grande formato.
Era um mito, pá, era um mito. Quer dizer, ficava melhor. Não, os postais de facto tinham uma definição, uma nitidez fantásticas, mas pagava-se um preço muito caro. Porque era preciso uma encenação, era preciso montar luzes. Luzes, claro. E a verdade é que nós conseguíamos sempre que eles apoiassem. As pessoas das casas, não é? As pessoas entrávamos por ali dentro com os tripés e com as lâmpadas. E aquilo, nessa altura não era com flash, era com lâmpadas. Lâmpadas. Depois muitas vezes... Os quadros nem aguentavam. Exatamente, estouravam com a eletricidade logo da senhora. Mas esses postais, hoje aquilo é um conjunto de imagens que me dá gosto de ver, que não acontece sempre, não é? Eu continuo a gostar daquelas imagens e sobretudo aquilo é uma coisa rara. Desapareceu tudo. Era interessante reeditar isso, até juntar todos num livro, não é? Eu gostava muito de reeditar isso. Vamos deixar aqui esse repto, se aparece o editor. Se aparece o editor. Porque depois, na sequência desse trabalho de fotografia, podemos lhe chamar etnográfica, fiz um levantamento com a Cristiana Bastos e também com a Clara Saraiva, um levantamento das atividades do sul do Alentejo e norte do Algarve. Portanto, o nordeste algarvio. Portanto, nós fomos para o nordeste algarvio com um subsídio da Fundação Gulbenkian, fotografar e fazer um levantamento das atividades artesanais dessa zona. Isso foi um trabalho de um ano, realizado em 1985, e que foi depois alvo de uma exposição no museu. Que foi engraçado, porque nós propusemos à Fundação Gulbenkian fazer esse trabalho, ao Guzmão, Artur Nóbrega de Guzmão, que era o diretor do Serviço de Belas Artes. E a Fundação não deu o subsídio. Portanto, eu e a Cristiana Bastos não tivemos subsídio. Então fomos propor o mesmo trabalho ao Museu Etnográfico de Faro, que obviamente não tem dinheiro para nada, não é? E então eles propuseram à Fundação Gulbenkian o mesmo projeto. E então nessa altura a Fundação Gulbenkian já apoiou, porque já era o projeto do Museu Etnográfico de Faro, que era o Museu Distrital de Faro. E então nós fizemos esse trabalho com o dinheiro da Fundação Gulbenkian, mas entregue ao Museu Etnográfico de Faro durante um ano. Foi fantástico, foi um trabalho muito interessante. Tivemos que sentámos-nos basicamente em duas vilas, o Cachopo, no Concelho de Tavira, e o Barroso, que era um Martim Longo, que era uma aldeia que não tinha eletricidade. E ficávamos em casa das pessoas, tínhamos que, obviamente, que lhes pagar a estadia, não é? E eles aceitavam-nos bem também por isso, porque também era algum dinheiro que entrava. Eles praticamente não tocavam em dinheiro, viviam num regime de autossubsistência, tinham horta, tinham porco, tinham galinhas, tinham patos, muitas vezes tinham um moinho de vento ou azenha, tinham pequenas searas, coziam o pão na aldeia, portanto em fornos comunitários, e nesta aldeia que tinha, sei lá, não chegava a 100 pessoas, o Barroso, onde estivemos mais, quando nos viemos embora, já a EDP estava a pôr os postes para a instalação elétrica. Portanto, eles não tinham, durante aquele ano todo, o que é que nós tivemos, que foi em 1985, eles não tinham eletricidade. Mas já tinham todos frigorífico desligado, à espera da eletricidade. Tinham frigorífico, já tinham outros equipamentos de televisão, à espera da eletricidade. Portanto, eles não usavam, mas estava já ali. E penso que toda a vida deles depois se alterou muito com a eletricidade. Portanto, a eletricidade acabou com os serões. Claro. Porque nós, à noite, o que é que fazíamos? Tínhamos um candeeiro de petróleo e contávamos histórias, não é? E estávamos ali com eles e comíamos todos da gamela. Havia uma gamela grande com tomate e alface e não sei o quê, e alguma carne às vezes, e comia-se tudo ali, pão, sobretudo pão. E a eletricidade veio transformar isso completamente. Agora, penso que já não estão vivos, não sei se a aldeia ainda tem gente. Era uma aldeia já de pessoas idosas, os filhos deles já eram funcionários em Lisboa ou aqui nos arredores, muitos vinham para o Barreiro trabalhar e, portanto, possivelmente a aldeia foi-se despovoando. Mas eram pessoas que viviam, isso é que é engraçado viver, de acordo com as tradições de há mais de 100 anos. Portanto, eles viviam, faziam as mesmas coisas todos os anos que aprenderam igual com os pais e com os avós. Portanto, sim. Eram tudo coisas sazonais, não é? E depende da cultura, das culturas, do que produzia. Por exemplo, eu lembro-me de ir com eles apanhar a amêndoa. E a amêndoa
eram terrenos deles, portanto, eles eram proprietários e a amêndoa era as amargosas e as doces. Né? E, portanto, eles tinham que partir uma amêndoa em cada árvore para saber se esta ave é amargosa ia para um saco, se é doce ia para outro saco. E também mesmo a ceifa, portanto, eles vinham, os filhos vinham na altura de mais trabalho, que era quando se ceifava e se debulhava os cereais. E, portanto, a aldeia enchia-se com mais gente. Na altura de São João. E era às festas e tudo. Pois. Portanto, chamava-se Barroso. E o Cachopo era uma aldeia já um bocadinho maior, já era sede de freguesia. E no Cachopo lembro-me do dia de Reis e da matança dos porcos todos. Vinham para o largo principal da aldeia, onde era a igreja, todos com os seus porcos vivos e matavam-nos ali. E chamuscavam-nos ali. Portanto, aquilo era um ambiente que era só fogueira, medieval. Fumo. E um cheiro a carne queimada e eles todos a fazerem o festim de cortarem os lombinhos do porco e a comerem os lombinhos do porco. Eu acho que isto já tudo desapareceu, não sei. Sim, acho que sim. Portanto, isto é 1985. E esse trabalho te fotografaste aí, não foi com 912, não havia eletricidade? Não, esse trabalho foi com o 35mm, a maior parte dele, e também com o 6x7. É preto e branco ou também a cores? A maior parte a cores, negativo a cor. E esse trabalho, o que é que fizeram com esse trabalho? Editaram algum livro? Não, esse trabalho continua quase desconhecido. Foi usado pela Cristiana na sua tese de mestrado, penso eu. Fizemos uma exposição que itinerou ali um pouco pela região, no Museu de Faro. E pronto, ficou por aí, mas eu tenho aí os negativos todos digitalizados. Tens esse material todo. E agora parece que vai sair uma publicação para a Câmara de Tavira, vamos lá ver. E, portanto, nesses anos, tiveste lá um ano, ias e vinhas, ou Sim, tiveste sim, lá? não, tive. Okay. Eram períodos, geralmente, de 2 semanas, estávamos 2 semanas, depois vinhamos para cá. Portanto, depois revelava os rolos, fazia provas de contacto, não é? Depois anotava tudo nas provas de contacto, tínhamos os livrinhos de campo, os cadernos de campo. E mesmo assim, hoje, quando vou outra vez buscar isso, há imensa informação que ficou por escrever. Pois, há sempre, não é? Agora não devia ter escrito muito nome. mais, devia ter escrito muito mais na altura. Escrever tanto como se fotografava. Os sítios, os nomes das pessoas, essas coisas assim, muitas vezes perdiam-se. Pois. E nesses anos 80, fins dos anos 70, 80, qual era o ambiente da fotografia em Lisboa? Por onde é que circulavas? Portanto, ias ao Fotoclube 66, havia mais sítios onde ias? Não, nessa altura eu já não ia muito ao 6x6, já aquilo não se chamava 6x6, era a Associação Portuguesa de Arte Fotográfica. Vinham exposições a Lisboa de vez em quando, fotógrafos, não é? Havia algum intercâmbio de fotografia. Mas não havia muita coisa. Lembras-te assim alguma que tivesse sido importante para ti nesses anos 80? Alguma exposição, ou pela qualidade da impressão das imagens, ou por outra razão qualquer? Então, não sei se me lembro. Eu ia, de 2 em 2 anos, ia ao Mois de la Photo, em Paris. E aí é que eu bebia a maior parte das coisas. Mas aquilo depois tornou-se uma coisa muito vanguardista. Agora já não vou lá há uns anos. E aí o Mois de la Photo. De Lisboa não tens grandes memórias? Não. De Lisboa tenho memórias de andar eu por aí. O Gageiro também fazia de vez em quando exposições. Já foi depois do 25 de Abril, não é? Sim. E depois desses trabalhos, digamos que etnográficos, continuaste? Não? Nesses trabalhos? Depois continuei. Não. Depois tive a possibilidade de ir para os Estados Unidos fazer um mestrado em Rochester. E eu estive lá 3 anos. E pronto, quando voltei o mundo era outro. Portanto, eu quando regressei dos Estados Unidos comecei a fazer trabalhos de conservação de fotografia e nasceu o meu primeiro filho e isso também foi muito importante.
O mundo de facto era outro, já havia muito mais fotógrafos quando eu voltei, o Maurício de Abreu, o Fernando Moura Machado, enfim... Que editaram postais na década de 80. Publicaram livros, não é? o Sim. Maurício fez imensos Sim, fez livros. imensos O ambiente livros, era já bastante diferente em termos de publicação. Mas, não sei, para mim o mundo mudou porque eu comecei a trabalhar no Arquivo Municipal de Lisboa, fiz esta empresa de conservação e fotografia, que é a Lupa, não é? Comecei a ter clientes e comecei a dedicar mais à fotografia profissional e à fotografia de museu e de conservação. Portanto, o que é que nós fizemos nessa altura aqui? Fizemos tratamento de arquivos com equipas de tarefeiros, pessoas da área, sobretudo do curso de História, que tratavam as coleções de fotografia, que nessa altura havia muito poucas coleções tratadas, os espólios estavam nos estúdios dos fotógrafos, e estavam a ser recolhidos por algumas instituições, em primeiro lugar o Arquivo Nacional de Fotografia, o Zé Luís Madeira, depois foi substituído pela Vitória Mesquita e pelo Zé Pessoa, que era ali na ajuda. E, portanto, eles tinham já uma série de coleções de fotógrafos que tinham recolhido. E depois também a Fundação Gulbenkian, que, através do Arquivo de Arte, começou a comprar coleções a fotógrafos, nomeadamente o Mário Novaes, comprou a coleção do Mário Novaes e do Horácio Novaes. E, portanto, nós estivemos sempre a trabalhar com a Fundação Gulbenkian, mantendo lá uma equipa permanente para tratamento e duplicação dos nitratos, porque essas coleções tinham muitos negativos em nitrato de celulose, que é um material inflamável e que ninguém quer ter em casa. E então aqui na Lupa nós fazíamos a duplicação desses negativos para poliéster. E isso foi um projeto que durou uns 6 ou 7 anos. Primeiro do Mário Novaes, depois do Horácio Novaes. E também do Robert Smith, porque a Fundação tinha uma grande coleção da Fundação, era a coleção do Robert Smith, portanto, historiador de arte. E outras coleções que iam aparecendo na Fundação Gulbenkian que resultavam de subsídios que a Fundação dava, nomeadamente o levantamento dos azulejos do Santo Simões, o levantamento dos ferros artísticos, o levantamento disto e daquilo, portanto, tudo através da fotografia. Portanto, eram levantamentos que vinham através da fotografia, muitas vezes feitos por alunos do mestrado, do João. Pois, muito trabalho aí. Portanto, nessa altura, eu fui o primeiro especialista que veio de fora com informação e com alguma formação nessa área, não é? Nessa altura não havia materiais de conservação, não havia práticas. Que à parte lembro-me de um glossário que fizeste, foi o primeiro glossário que eu vi de material fotográfico de conservação e uma análise aos pHs dos papéis, onde dizias que um papel vegetal referência tal da Fernandes era o melhor em termos de pH neutro. Exatamente. Isto em 80 e... Em 1990, houve um encontro em Lisboa, onde vieram especialistas americanos, sobretudo 3 americanos, e que reuniu pessoas de todo o país e ilhas para para ter esta formação em conservação de fotografia. Foi talvez o primeiro evento público de formação em conservação de fotografia. Foi em 1990, em maio. E pronto, depois a partir daí as coisas foram andando. Não há dúvidas que há um crescente interesse na fotografia e na utilização da fotografia antiga e histórica. Nós hoje temos clientes de todo o país, não é? Sobretudo ligados a câmaras municipais, a museus, a fundações, portanto, que pretendem preservar as suas coleções de fotografia e que as têm vindo a colocar na internet. De facto, houve aqui um casamento... E aí querem conservação e digitalização também? Exatamente. Houve aqui uma coincidência feliz, um casamento feliz, que foi o interesse na conservação e a possibilidade de digitalização. E, portanto, das fotografias antigas serem consultadas através
do formato digital, seja na internet, seja nos computadores das instituições, não é? E a maior parte destes projetos tinham como fundo esta meta, que era, vamos converter estas imagens para digital e vamos oferecê-las à consulta dos nossos leitores. Mesmo no Arquivo Municipal de Lisboa, havia muitas fotografias, muitos negativos, de que não havia sequer uma prova em positivo. Portanto, nunca tinham sido vistos como positivo. Sim. As coleções mais interessantes já estavam impressas em papel, eles tinham cerca de 80.000 fichas em cartão com o positivo, a prova positiva colada, mas o arquivo tinha, já na altura, tinha mais de 300.000 fotografias. Portanto, a maior parte delas ainda não tinham sido vistas nunca como positivos. E havia muitos levantamentos de Lisboa que entravam e que se compravam, etc. E qual é que é a maior coleção que está ali no arquivo de fotógrafos, digamos, particulares, sem ser de instituições? Talvez a maior coleção seja a do Artur Pastor. Foi comprada em... Compraram. Não me lembro bem quando é que foi comprada, mas já foi para 2008, 2009. Também um bom coleção exemplo de imagem etnográfica. Não é? Já teve um livro, já teve várias exposições, foi das coleções mais requisitadas, depois do arquivo ter feito a primeira exposição, requisitadas pelas regiões, porque a coleção do Artur Pastor toca nas regiões todas de Portugal, nos concelhos, e muitos concelhos têm vindo a... Também houve outro fotógrafo interessante que fotografou todo o Portugal, mas numa perspectiva já muito diferente, que foi o António Passaporte. António Passaporte. E os filhos foram vendendo partes da coleção aos concelhos. Venderam a Sesimbra, venderam a Almada, venderam a Nazaré. E, portanto, cada concelho comprava só a sua fatia. E quando apareceu o Arquivo Municipal de Lisboa, comprou tudo. Comprou tudo o que havia. Portanto, a coleção do Passaporte está sobretudo aqui no arquivo e está dispersa. Não é? Está dispersa também pelo país. A do Artur Pastor está toda no Arquivo Municipal. Pode haver uma outra fotografia fora. Mas depois há muitas outras coleções no Arquivo Municipal. Portanto, as grandes instituições que têm coleções de fotografia em Portugal. O Centro Português de Fotografia, sem dúvida, no Porto. Não é? O Arquivo Municipal de Lisboa. Depois temos o Forte de Sacavém, portanto, a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, que hoje é património, Direção-Geral da Cultura. Não é? Isso aí. Portanto, essa coleção também é muito grande e é uma coleção que reúne as fotografias de todo o património construído em Portugal, porque era a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais que a foi reunir e que também está informatizada e está à consulta do público. E depois, sei lá, posso falar de muitas outras coleções das câmaras municipais hoje em dia. O Museu do Chiado também tem. O Museu do Chiado tem, mas é mais fotografia de autor. Sim. Não é? E aqui estou a falar mais de fotografia de arquivo. Okay. Portanto, os arquivos compram os espólios em bruto. Vem o bom e vem o mau, vem o que interessa e vem o que não interessa. E fica lá tudo. Isso é interessante, é uma tudo interessa, não é? Os museus compram os trabalhos do autor. Portanto, é aquilo que o autor selecionou, geralmente sob a forma de exposições, e que ficam nos museus. São duas perspectivas um pouco diferentes. Mas eu estava a dizer, muitas das câmaras municipais portuguesas hoje têm um arquivo de fotografia. Mais ou menos individualizado, mas já tiveram esta preocupação de reunir o arquivo do estúdio local. E aí há uma grande riqueza patrimonial que nós conhecemos bem, porque muitas delas passam aqui pela lupa, vêm aqui para organização, descrição, digitalização e conservação. Não é? E que está, portanto, nos respectivos locais. É interessante notar muitas destas coleções, muitas destas fotografias têm valor local. Portanto, não faria sentido nenhum deslocar a coleção da Figueira da Foz ou de Coruche para Lisboa, para um arquivo central. Nenhum. Elas têm um valor local e as instituições têm meios, mais ou menos, não é? Mas vão tendo meios para as preservar e para as digitalizar. E, portanto, é muito mais interessante que as coleções estejam dispersas porque estão acessíveis. Nas regiões onde fazem sentido. Sim. E estão acessíveis porque, como estão digitalizadas, podemos aceder a elas, não é? As que estão. Faz todo o sentido. Muitas estão, muitas têm esperanças de vir a estar. É o próximo passo, colocá-las online. Exatamente. Colocá-las online até é a parte mais fácil. A parte mais difícil, quanto a mim, é darmos este passo
fazer a sua conservação e digitalização, não é? Porque muitas vezes estas coleções é um caixote de lixo. Quer dizer, estão num estado miserável, atiradas para dentro de caixotes, para dentro de armários, com umidade, com bolores, e as pessoas olham para aquilo e não acreditam que aquilo possa vir a dar alguma coisa de interesse. E é preciso convencê-los de que isto, embora esteja em mau estado, está lá tudo. Ter um negativo, mesmo quando está encurvado, Sim. ou quando está com bolhas ou canais, a imagem está lá. E é possível ir buscá-la e transformar aquilo numa imagem interessante e boa para se ver. Quase sempre. Não é sempre. Sim. Pois. Já agora aproveito, que conselho é que dás aos nossos colegas e fotógrafos, e o meu caso também, dos nossos arquivos individuais, onde é que os poderíamos colocar? Ou ceder, ou... Isso é uma pergunta que me colocam tantas vezes. Por onde é que isto está a vir? Exato. Em Espanha também tenho ouvido algumas pessoas a falar, estão com o mesmo problema, não é? Todos os filmes, não é? Porque estamos a falar da parte fílmica e papel e... Bom, o primeiro conselho talvez seja eles guardarem as coleções de fotografia num ambiente seco, portanto, e fresco, e não muito frio, não é? É o primeiro conselho, é preservar. Depois há outra coisa a fazer, que é muito importante, e que é descrever. Organizar e descrever. Portanto, as fotografias em si são imagens silenciosas, mas se tiverem uma voz, ou seja, disserem isto foi feito no sítio tal, isto é a festa tal, isto é o retrato deste senhor, tem muito mais interesse, muito mais interesse. Portanto, esse é um trabalho que tem que ser os fotógrafos a fazer. Eu tenho um espectro enorme, alargadíssimo, de fotógrafos que conheço, quanto à dedicação que eles dão às suas coleções. Há desde o Maurício Abreu, que tem tudo descrito, meticulosamente descrito, até outros que não vou mencionar, que têm as fotografias num monte, numa caixa de cartão. E, portanto, para as instituições portuguesas, esta organização, existir esta organização e esta descrição é absolutamente crucial, não é? Por exemplo, imagina um estúdio de um fotógrafo de retratos, em que durante dezenas de anos fizeram retratos das pessoas. Se este estúdio tem um livro de registro com os nomes das pessoas, das famílias dos clientes, é muito interessante aquela coleção. Dou-te já o exemplo do estúdio do Fotosequeira de Santarém, não é? Que tem os livros de registro com os nomes, com as datas, com o preço de cada uma daquelas fotografias e às vezes escrito a vermelho, não pagou. Portanto, eles têm estes livros de registro e com estes livros de registro nós podemos identificar, e as famílias que vivem na região podem ir buscar o seu bisavô com facilidade. Outras coleções que eu tenho também contactado, os próprios fotógrafos deitaram isto para o lixo. E, portanto, aquela coleção não é utilizável, não é consultável facilmente. Não é? Portanto, este é um aspecto. Portanto, primeiro, preservação, umidade, controle de umidade e temperatura e limpeza. Segundo aspecto, organização e descrição. Fundamental. E uma coleção assim tem, na maior parte das vezes, interesse local. Não é? Portanto, se for uma coleção de Castelo Branco, ou mesmo de uma pequena aldeia, Cabeça de Vide, tem uma coleção de fotografias, sei lá. Ali ao pé de Silves. Pronto, tenho ido a 1001 sítios e, portanto, há um grande espectro muito alargado. Depois, há as coleções de fotografia que já não são tão regionais, como, por exemplo, as coleções dos repórteres fotográficos e dos artistas, não é? Dos artistas, dos fotógrafos artistas, não é? E para esses, este conselho também é importante. Porque, por muito artístico que seja, uma imagem tem sempre interesse documental. Portanto, tem sempre os dois aspectos, o documental e o artístico. E às vezes o documental supera o artístico e supera-o sobretudo quando envelhece. Quando envelhece, isto é mais interessante como documento do que
E, portanto, há instituições que recebem essas coleções e agora tudo depende do interesse que a coleção tenha. Não é? Do nome, da fama, do fotógrafo, do prestígio do fotógrafo. Não é? E também dos conteúdos. Claro. Os fotógrafos têm que saber lutar. É interessante notar, por exemplo, o gageiro. O gageiro toda a vida, sobretudo no fim da vida, andou atrás dos arquivos para lhe comprarem as suas fotografias. Sim. Sempre. Telefonou-me dezenas de vezes para ir ao arquivo. Então o arquivo não quer as minhas fotografias. Conseguiu vender as suas fotografias impressas, o papel, e penso que também a coleção das fotografias antigas, que ele tinha uma coleção de fotografias, conseguiu vender à Câmara de Torres Vedras, à Câmara Municipal de Torres Vedras, que vão fazer um museu, dizem que vão fazer um museu. Mas não conseguiu vender os negativos nunca. E os negativos dele, que têm muito interesse documental, não é? Para além do valor, estão na família, na posse da família, porque ele pedia. A conta é muito fácil de fazer. São 100 mil negativos. A um conto cada um, 100 mil contos. Não é preciso fazer mais conta. Portanto, ele nunca conseguiu vender aquilo. Sim. Ele vendeu também ao Arquivo Municipal de Lisboa provas com exposições, não é? Portanto, ele fazia exposições e vendia as exposições. Mas os negativos continuam na posse da família. Portanto, aqui também tem que haver uma certa flexibilidade. Por exemplo, da parte do Artur Pastor, os filhos e a viúva dele, que nós conhecemos muito bem no arquivo, tinham sobretudo interesse em que aquilo fosse preservado e utilizado. E, portanto, houve um acordo, chegaram a um acordo, um valor razoável, e o Arquivo Municipal comprou. Já agora diz-nos quem foram os fotógrafos que tu mais admiravas, sei lá, os primeiros, e mantém-se até hoje ou mudaste? Grandes fotógrafos que eu gosto muito. Sim. Há muitos fotógrafos que eu gosto, que me farto de ver as fotografias dele, sobretudo em livros, não é? Sim. Mas assim, como referências, talvez possa pôr em primeiro lugar o Irving Penn. Irving Penn, um fotógrafo de moda dos Estados Unidos, e que fez vários trabalhos extraordinários. Um deles é aquele trabalho das retratos na tenda, Worlds in a Small Room. São fotografias que ele fez em muitos sítios do mundo, em que montava uma tenda estúdio e chamava as pessoas locais, os habitantes locais, que podiam ser da Nova Guiné, de Marrocos, ou de Espanha, ou de outros países, do Brasil, e fotografava-os isolados numa tenda de lona. Esse trabalho é absolutamente genial. Se é a fotografia, o essencial da fotografia está ali representado. E depois o Irving Penn também tem um trabalho em que fotografou pontas de charutos e de cigarros que encontrou nas ruas de Nova Iorque. Ele andava pelas ruas a apanhar beatas e fotografou-os em grande formato e imprimiu em platinotipia. Incrível. Extraordinário, é um trabalho extraordinário. Pontas de cigarros e de charutos, que são lixo, não é? Fotografou o lixo, impressos no processo mais fino, que é a platinotipia. E tem outros trabalhos. Ele é um fotógrafo que eu gosto imenso. Também tem um conjunto de retratos de estúdio de personalidades diversas que também me agradam muito. Bom, depois também posso falar, obviamente, do Henri Cartier-Bresson, que é uma referência para todos nós, é o grande mestre, é o pai de todos nós, como podemos dizer, não é? Sim. E que tem aquelas fotografias únicas dos momentos que ele apanha, algumas mais óbvias, outras menos óbvias, também algumas fotografias dele que eu não percebo bem o que é que ele vê nelas. Não vejo em todas. Mas sou um fã do Henri Cartier-Bresson, acho que é um fantástico fotógrafo. Portanto, ainda poderíamos estar aqui uma tarde inteira, mas falando de outra fotógrafa que eu acho fantástica, que é a Viviane Maier. Viviane Maier, que apareceu há poucos anos, que já tinha desaparecido e o trabalho dela apareceu. E é de facto o exemplo como a fotografia é um processo de criar imagens que pode ser feito com maior descrição e com maior isolamento. Portanto, ela nunca mostrou as fotografias a ninguém. Sim. E depois de morta, as fotografias dela enchem os museus
Enchem as salas de exposição. Incrível, não é? É absolutamente fantástico. E é também algo que é muito inerente à fotografia, não é? Quer dizer, não estamos a pensar que isto podia ser feito por um cineasta ou num teatro, não é? Portanto, a fotografia pode usar meios tão simples e tão modestos. Basta ter uma pequena câmara e um rolo e fazer coisas extraordinárias. E, de facto, para mim é uma linha a seguir a fotografia que é o menos é mais. Não é? O fazer menos, o fazer, Mas fazer com menos meios, com menos aparato, é mais. Bom, depois de Portugal, sem dúvida, o primeiro é o Joshua Benoliel, um fotógrafo absolutamente fantástico, que eu tive a oportunidade de ver e rever enquanto trabalhei no Arquivo Municipal. Tem uma coleção fantástica de fotografias de Lisboa, sobretudo de Lisboa no princípio do século XX. E depois, obviamente, tenho que o pôr ao lado do Artur Pastor. O Artur Pastor foi o fotógrafo que eu fui comissário da exposição dele e estudei detalhadamente, contactei a família, contactei as pessoas e é um fotógrafo também que me toca imenso, porque ele fotografou aquilo que estava em vias de acabar. Todo o mundo rural, toda a agricultura que ele fotografou desvaneceu-se. Nem sempre gosto de todas as fotografias dele, mas interessante, eu fui comissário da exposição, tive meses e meses a ver as fotografias e os negativos, sobretudo os negativos dele, que pertencem ao Arquivo Municipal de Lisboa, e eu fui buscar para a exposição fotografias que eu achei fantásticas e que ele nunca imprimiu, que ele nunca valorizou nada. Nunca as viu. São fotografias que ele deve ter, portanto, passou ao lado e para mim, hoje, uma delas é aquele conjunto, são os 3 rapazes a tomar banho em Sesimbra, 3 rapazes e um está debaixo d'água, um está na horizontal e 3 na vertical, e o que está na horizontal tem o corpo todo deformado pela água. Outro é o retrato da sua mulher, a Rosalina, que ele fotografou nas escadas, umas escadas de uma praia, assim com o varão de ferro todo torcido, e ela tem as saias a voarem ao mesmo tempo. Há ali uma conjugação de esforços, e também as fotografias que ele fez na Nazaré são extraordinárias. Extraordinárias. Aliás, é muito engraçado porque ele fez as fotografias da Nazaré, fê-las para fazer um álbum para a Rainha Isabel II quando visitou Portugal. Não sei se sabias disso. Não, portanto, não sabia. ele depois, mais tarde, fez o livro Nazaré, com as fotografias que fez, mas a primeira versão foi um livro com fotografias em prata, gelatina em prata, que ele imprimiu só um exemplar e ofereceu à Rainha Isabel II. E que ela levou aquilo. E quando estávamos no arquivo a preparar a exposição dele, gostávamos de saber o que é feito desse álbum. E escrevemos para o Buckingham Palace. E eles responderam que não sabiam de nada, não sabiam daquele álbum, não sabiam onde estava, não sabiam. E depois acrescentaram o seguinte, mas é natural que isto aconteça, porque nós temos muitas coisas ainda por inventariar. Pois, em arcas. Ora, se isto é 1959 e não está inventariado no Buckingham Palace, porque é que nos devemos de sentir mal quando temos coleções por inventariar ali no arquivo? Não é? Sim. Não há razão nenhuma para isso. Não. Achamos é que os outros têm tudo, Os estão outros ótimos. os estrangeiros têm sempre tudo, está sempre tudo super. otimizado, nós é que não. Já agora... Pronto, mas então estes aqui, não sei se há mais algum que eu queria referir, assim, que eu queira referir. Tenho também visto muita fotografia de fotógrafos antigos do século XIX, que também gosto muito, não é? E também, que andou a fotografar Lisboa e um pouco também pelos teus sítios, foi o Gerardo Castelo Lopes, não é? Gerardo Castelo Lopes também conheci-o bem pessoalmente. Mas o Gageiro também. Sim, o Gageiro. Por muito que tenha sido uma figura controversa, tem grandes trabalhos, grandes fotografias. Já agora, como é que foi passares da fotografia química para a digital? Ali nos anos 2000, não é? Embora continues a utilizar a fotografia química, não? Os filmes. Sim, eu continuo a fazer todo o meu trabalho em gelatina e prata. Fiz alguns trabalhos a cor cromogénea, em filme, não é? Mas o trabalho que eu faço no dia a dia é sempre gelatina e prata, preto e branco, filme, de vários formatos. Eu entrei na fotografia digital através da digitalização das coleções. Isto começou aqui mais ou menos
em 2003, 2004, quando comprámos um scanner e começámos a digitalizar para a Fundação Gulbenkian. E depois viemos lentamente a aprender, não foi uma coisa dolorosa, e sobretudo porque eu me rodeei de colaboradores que tinham sido meus alunos no Politécnico de Tomar e que traziam aquela bagagem lá do Politécnico de fotografia digital. Portanto, o curso do Politécnico tinha as duas vertentes e eles vinham muito bem preparados. E a fotografia digital depois é uma coisa que se vai sempre aprendendo. Tem esta coisa chata, que é os equipamentos tornam-se obsoletos rapidamente. Sim. E tu compras este ano uma máquina toda orgulhoso, que tens a melhor máquina, e para o ano já dizes, isso é um modelo antigo, isso é um modelo antigo. Já foi. É muito chato isso. Enquanto eu tenho as minhas câmaras analógicas, eu continuo a usar câmaras de 1950. Enfim. E estão todas boas e a funcionar. E umas a funcionar, outras estão à espera para ir à revisão. E o que é que te dá mais prazer na fotografia? Entre a parte de trabalho pessoal e profissional, há uma coisa que gostes mais, que te esqueces que horas são? O que eu gosto mais de fazer é andar a vaguear pela cidade com a câmara. É uma coisa que me dá muito prazer e, por mais que conheça Lisboa, descubro sempre coisas novas. Estou sempre a descobrir coisas novas e, portanto, o meu motivo é fotografar, não é? Portanto, é isso que me leva a andar a vaguear. Vaguear pela cidade, às vezes com um fito, quero isto ou quero aquilo, outras vezes sem fito nenhum. Sentes tu a ATG de Lisboa? O ATG é uma figura notável. Eu gosto muito do ATG, eu não quero comparar. Sim, o ATG é assim, fantástico, o ATG. Também andava atrás de coisas, mas também vagueava, não é? Sim, mas ele tinha mais aquele vínculo surrealista, portanto, aquilo era muito importante. Ele andava até a fazer fotografia para os clientes, os clientes eles eram os pintores, não é? Portanto, e de jardins. E jardins, esculturas, estátuas. E às 5 da manhã, mas até ao fim de semana, coisas para ele ia fotografar. É engraçado, foi um fotógrafo esquecido e depois foi redescoberto por uma americana. Berenice Sabot, não é? Berenice Sabot é que depois o trouxe. Foi assistente dele, ou conheceu em Paris, acho eu. Não sei se ela não trabalhou com o Mano Rey e depois foi para o ADG. Portanto, o ADG nessa altura já era muito velhinho e era um nome conhecido, mas não era um fotógrafo artístico, não era considerado um fotógrafo artístico. Era um fornecedor de imagens. Não é? Portanto, as pessoas na altura não tinham câmaras, não é? Claro. E, portanto, ele ia buscar as imagens que as pessoas pediam. Geralmente para esses artistas gráficos, etc. E ela conseguiu que o MoMA comprasse muitas fotografias dele. Uma grande parte foi para o MoMA, uma boa parte foi para os Estados Unidos. Portanto, hoje o ATG está dividido entre Estados Unidos e Paris, não é? Portanto, o Museu de Arte Moderna e Paris. Okay. Quer dizer, os franceses não reconheceram a tempo o valor do ATG. E também há uma coisa engraçada na fotografia francesa, né? É que houve um grande colecionador de câmaras e de fotografias francês, que era o Gabriel Kramer, não sei se ouviste falar. Não. Um grande colecionador que colecionou, talvez fosse o primeiro, câmaras e fotografias de fotógrafos conhecidos no princípio do século XX. E tinha uma coleção gigantesca de câmaras. E os franceses, em França, nunca ligaram nenhuma àquilo. Até que veio um senhor, Walter Clark, que era um representante do George Eastman, veio à França e comprou-lhe a coleção toda. Comprou tudo. Tudo. E levou tudo para os Estados Unidos. Esta coleção, dizem, que partiu de Paris, partiu de Havre, no último barco que saiu antes da invasão dos alemães da França. Portanto, veio para os Estados Unidos. Durante a guerra esteve numa cave empacotada e depois eles decidiram, Eastman Kodak, decidiram fazer um museu de fotografia com essa coleção. E essa coleção deu origem à Eastman, ao George Eastman House, ao Museu da Fotografia. Pronto, são histórias, não é? Sim, mas na fotografia devemos muito à França e
e acho que é muito esquecido porque o governo francês comprou a patente da fotografia Foi um ato e deu-a à humanidade. Menos à Inglaterra. Sim, porque eles eram concorrentes. Os ingleses tinham que pagar para usar o daguerreotipo, o resto do mundo todo não tinha. Isso é uma coisa que raramente é referido, mas que é importante, não é? E hoje sabemos bem, anda tudo atrás de patentes para ficar milionário, não é? A atitude que o governo francês fantástica teve naquela altura. E depois, não só a fotografia nasceu, como se desenvolveu em França. Não é? Portanto, os franceses tiveram aí um papel muito importante, com outros processos fotográficos, até o autocromo, o primeiro processo a cor. Mas depois a fotografia foi toda desenvolvida, o filme, tudo foi filme e foi gelatina e prata, em Inglaterra. Sim. Qual é que foi o trabalho mais importante que fizeste até hoje? Sentes que este trabalho acho que foi o melhor que fiz até hoje? Bom, o melhor não sei, mas o mais importante foi com certeza as tabernas de Lisboa. Sim. Foi o primeiro, não é? Porquê? Pela foi o primeiro trabalho que teve... e foi o trabalho que me deu, que foi mais conhecido. O trabalho que foi mais conhecido, foi esse quase sem dúvida, não é? E porque esse trabalho havia deu livros... origem a muitos outros trabalhos que eu fiz e que outros fotógrafos também fizeram. Portanto, houve outros fotógrafos a fotografar as tabernas, como o Francisco, aquele Francisco lá da outra banda, eu não me lembro do outro nome dele, também andou a fotografar as tabernas, o Maurício Dalbreto também andou a fotografar as tabernas, portanto foi um trabalho que inspirou. Abriu um caminho. Abriu um caminho. Pois, porque depois só durante a década de 80 praticamente não se editaram livros de fotografia em Portugal. Não, fizeram-se muitos livros. Nos anos 80. Molder, o Jorge Molder, o Luís Carvalho, eu próprio fiz mais livros, o António Pedro Ferreira fez os de imigrantes, o Luís Carvalho fez os portugueses, livros ele fez os imigrantes. Muito inspirado no Roberto Frank. É engraçado vermos estas influências, que são válidas, são legítimas, não é? Que, de algum modo, mantém um ritmo, não é? Também servem para isso, para manter algum ritmo e não são rupturas, nem disfuncionalidades, não é? Está bem, vamos agora então falar de alguns projetos teus. E é legítimo que outros fotógrafos te influenciem, não é? Sim, claro. Tu vês fotografia. Já tive um aluno que dizia: eu não quero ver exposições porque não quero ser influenciado. Não é essa a atitude é exatamente ao contrário, é ver muita coisa para perceber melhor o que é que gosto e o que é que não gosto. Claro. Sim, influenciados somos sempre. Se não está na caverna, só a ver reflexos, não é? Eu só vejo, assim é como os políticos dizem, eu não sofro pressões de ninguém. Sim. Vamos então agora falar sobre alguns dos teus trabalhos. Ora bem, esta aqui é uma fotografia de uma exposição, de um trabalho maior que eu fiz em 1988, quando vim a Portugal de férias, que estava nos Estados Unidos, vim passar o verão a Portugal e tinha muitas saudades do sol, porque a cidade onde eu estava sempre com neve. E chama-se Mergulhos na Praia Grande e são fotografias a cor, a 35mm, de pessoas a tomarem banho no mar da Praia Grande, que é a praia onde eu sempre fui desde criança. Sempre fui para a Praia Grande, que é em Sintra, não é? Praia Grande de Sintra. E aquele mar tem ondas muito fortes e muito grandes e muito violentas. E sempre me gostei de envolver nas ondas e de andar ali e aguentar aquela água gelada, que a água é muito fria. E, portanto, com uma câmara de mão pequena, que é à prova d'água, não é? Eu andava a mergulhar e a fotografar por cima e por baixo. E fiz uma exposição que depois esteve aqui na Galeria de São Bento em 1991, penso que foi, 91. Mergulhos na Praia Grande. E estas fotografias, tu olhavas pelo ocular ou disparavas sem ver? Eu não tinha tempo para isso. Eu disparava e há algumas que estragaram porque tinham pingos na lente e alguns até têm bom efeito, não é? Muitas são tremidas e são
agitadas, são fotografias agitadas. Esta aqui é mais tranquila, é das que eu mais gosto. E sobretudo é este gozo do sol, do azul do céu, do verde do mar, percebes? Este prazer de estar na água. Portanto, foi isso que me motivou. Também me motivou outra coisa, é que eu, quando estava nos Estados Unidos, tinha acesso na escola a um laboratório para imprimir a cor. E foi tudo eu que imprimi são fotografias cromogéneas, portanto, feitas num ampliador. Sim. São umas 30 e tal. Portanto, também fazia parte das atividades, o acerto de cor, o ajuste da cor, não sei o quê. Os filtros, tantos de magenta, mais isso. O filtro magenta. Além de filtrar o tempo, além de filtrar, de escolher os tempos, de ver qual é o tempo correto, é também os filtros corretos, não é? Também fazia o processo Cibachrome, lá, a partir de diapositivos a cor, imprimia em papel Cibachrome. E aí já o acerto da cor não é muito rigoroso, não é tão rigoroso. Aqui o acerto da cor é super rigoroso. Sim. No Cibachrome o ajuste da exposição é que é, porque é um papel muito contrastado, mas também fiz algumas em Cibachrome. Como é que foi um choque quando voltaste ao fim de 1 ou 2 anos de estar lá em Rochester, chegar a Lisboa, ou achaste que está tudo por fazer, vou fazer montes de coisas? Achei, vou fazer montes de coisas. Eu nunca quis lá ficar. Depois da experiência americana, não é? Sim, nós vamos lá, somos espiões, não é? Vamos ver, vamos espiolhar o que eles fazem e as tecnologias e tudo, e aqui também podemos fazer um bocadinho, não é? E realmente foi, para mim, o está tudo por fazer foi uma coisa fantástica. Percebes? Houve coisas que não podia fazer cá, mas que fiz lá. Bom, posso passar a outra? Sim. Cronologicamente. Pode ser esta aqui, a Agostinha, do peixe. Sai um peixe para a mesa do fundo. Pronto, esta fotografia do peixe é uma fotografia de estúdio. Portanto, esta foi realizada aqui, nesta sala, com estas velas retiradas e a janela aberta, portanto, com luz natural, luz do dia. E são peixes que eu contemplava na praça, que achava muito bonitos, muito interessantes, e que acabava por trazer para aqui para fotografar. A primeira vez que fiz isto, a peixeira, antes de eu dizer qualquer coisa, cortou-lhe as barbatanas e o rabo e não sei o quê, e eu já não pude fazer nada com o peixe. Tive que o comer e acabou. Portanto, em geral, eu pedia para elas me venderem um peixe, que é o que eu escolhia, tem que ser este, e depois vinha para aqui para o estúdio e fotografavam, e depois levavam outra vez à praça para me arranjarem o peixe, porque isto ainda é caro e ia dar uma refeição para a família toda, não é? Fotografei pregado, fotografei sargo, fotografei dourada, fotografei muitos peixes. E foi só a cores ou também fotografaste? Foi só a preto e branco? Foi só preto e branco. A cores não? Não. Isto é um negativo 20-25. Portanto, é um A4, o negativo é um A4. Portanto, tem muito pouca profundidade de campo. Sim. E, portanto, o primeiro peixe, o mais fácil, é desta família dos linguados e dos pregados e dos redovalhos, porque não tem grande volume, não é? Nos peixes, como, por exemplo, a dourada ou o sargo, eu já não conseguia fotografar a barriga e o olho ao mesmo tempo, focado. Sim. Portanto, tinha que usar tempo de exposição longo. Tive aqui a ajuda do meu filho, mais velho, que esteve aqui comigo várias vezes. E qual é que foi a ideia? O que é que levou para um fotógrafo lá de Lisboa e fotografar peixe? É a necessidade de estúdio, de fotografar em estúdio? Não, foi o peixe em si. Foi o gosto por ver os peixes e por ir para a praça ver os peixes, e porque eu acho que eles são objetos lindos, são objetos muito, muito bonitos. Aí não conseguem ver, mas este peixe tem uma textura imensa que o fotografia. Parece crochê. Que o 20-25 consegue registar.
Isto é impresso aqui também no ampliador, em prata. Portanto, isto é uma fotografia em gelatina em prata. É de 2018, esta exposição. E onde é que expuseste? Foi na Faculdade de Ciências. Quantas imagens eram? Quantos? Eram 15, penso eu. Eu fiz uns 20 ou 20 e tal fotografias, mas estes peixes não são muito fáceis de imprimir. Isto é na câmara escura, só cortar o papel é uma dificuldade. E depois revelar, isto é revelado em rolo, à mão, portanto, cada uma Isto delas. tem exposições de um minuto? A exposição na impressão do papel? Não. Eu tenho um ampliador com uma luz potentíssima e é uma exposição de 15, 20 segundos. 30 segundos no máximo. Okay. Com vários filtros? Tem o filtro do contraste, não é? Sim. Portanto, podes usar um dos filtros do contraste para dar mais contraste ou menos contraste. Isto é papel multigrade. Sim. Mas, portanto, o grande gozo disto também foi imprimir, não é? Ir para a câmara escura imprimir. Mas usas vários filtros na impressão, ou não? Usas só um? Depende. Posso usar um filtro e depois tirar e usar outro. Na mesma prova, não é? Sim, dar um tempo com um filtro e um tempo com outro filtro. Mas geralmente não faço isso. Ah, não? Se for preciso, faço. Mas isto é fotografia de estúdio, não há grandes contrastes, não é? Tem aqui a grau 3. Pois já não sei. Eu gosto de usar muitos filtros nas impressões, uso sempre vários. Mudas o filtro para um bocado e mudas para o outro. 1, 5, 3, 2,5. É raro, eu não me lembro de ter impresso uma imagem só com filtro. Sempre vários. Eu às vezes uso 2 filtros, mas a maior parte das vezes uso um filtro. Mas, por exemplo, às vezes faço uma impressão, quando há muito contraste, faço uma impressão com o filtro 00, Sim. para tudo, para ficar tudo, e depois faço uma segunda exposição com o filtro 2, ou com o filtro 3. Ok. Vamos passar à seguinte. Muito bem. Que é... Pode ser essa aí de trás, essa do... Essa do inseto. Foi os estádios de futebol? Não. Ah, não, é a Paula... Isto é a ponte. A ponte. Isto é a ponte 25 de Abril e isto é aquela pala protetora. Isso agora tem aí uns campos Tem uns campos por baixo. Pádel, não. Fizeram essa pala para quê, sabes? Não. Pá, isto é uma coisa tão óbvia. Isto é para não caírem peças da ponte, porque estão sempre a cair da ponte. Sim. Portanto, as que caem no meio do tabuleiro, caem no rio, pronto, não é? Mas as pessoas que estão aqui em baixo podem levar com uma porca, com mil e uma coisa, até gatos. Até gatos caem lá de cima. Sim. Mas, por exemplo, um tipo que deita um objeto qualquer pela janela, não é, do carro, chega aqui em baixo com uma força imensa. Sim. É uma garrafa, há brutos, não é? Por todo Mata lado. uma pessoa. Então eles fizeram esta pala para proteger estas zonas aqui em baixo que poderiam vir a ser utilizadas e agora estão a ser utilizadas como campos desportivos. Esta fotografia está integrada num conjunto que eu fiz para a Câmara Municipal de Lisboa, para o Arquivo Municipal, chamada Lisboa Ribeirinha, Lisboa à Beira-Tejo. Lisboa à Beira-Tejo. Saiu um livro, não sei se tu viste isso. Não me lembro. É um livro. É um livro grande, é um catálogo, uma exposição, que combina fotografias do século XIX e XX, princípio do século XX, com algumas fotografias que eu tirei da Beira-Tejo, de Lisboa à Beira-Tejo. Isto é uma coisa de 2010, 2011, já não me lembro bem. Bom, e para estas fotografias eu usei várias vezes a grua da Câmara Municipal de Lisboa, que eles usam para substituir as lâmpadas dos candeeiros, e que tem 27 metros de altura. Sobe a 27 metros. Olha, lá em cima aquilo é assustador, não é? 27 metros. E balançar. Mas passei por algumas situações. E, sobretudo, quando eu estou lá em cima, o motorista da Câmara não me ouve. O motorista está cá em baixo, não é? Sim. Portanto, não se pode falar. Porque eu grito e ele não ouve. Então, para descer ao rei, como é que é? Sou eu que comando lá em cima. És tu. Okay. Então, neste dia, isto foi um sábado de manhã,
estava muito nevoeiro, a grua já estava marcada, portanto não dava para estar a desmarcar. E eu fui a vários sítios e não conseguia, não se via nada, estava um nevoeiro imenso. Tentei um ou dois sítios, até que depois viemos aqui a este sítio, que é aqui na Toca de Alcântara, e eu subi e isto foi limpando, foi clareando. Portanto, não foi logo, não é? A primeira. Mas eu gostei imenso desta, fiz muitas fotografias aqui no sítio, mas eu gostei imenso desta fotografia, porque isto, eu olho para isto é um inseto. Sim. Isto lembra-me um inseto. Pá. Um gafanhoto ou qualquer É coisa. um inseto. E sabes o que é que isto me lembra? Aquele livro do Kafka, A Metamorfose. Isto é um metamorfose. Tem as patas à frente, é um beija-flor, não sei, um louva-a-Deus. Enfim, de muitas que fiz, e esta também está no livro, esta para mim foi talvez a mais interessante. E ao contrário das outras, isto é uma prova em jaco de tinta. E vês diferenças entre o jato de tinta e as provas cromogéneas? Não. Eu acho que sim, mas não te juro que consiga sempre ver a diferença. Do modo brilho... do modo geral, acho que o preto e branco em prata tem uma riqueza de tons maior. Na cor não achas isso? Não sei se consigo aventurar-me aí. A cor está muito perfeita, não é? Sim. Se eu vir à lupa, consigo dizer. E a durabilidade? Estas novas tintas... Estas são mais duráveis do que aquelas. São. Aquelas ali são cromogénicas, cor cromogénea. Estas estão muito mais duráveis, mais estáveis, porque são estes corantes metálicos. E impressa em papel algodão, não é? Papel algodão. Há um especialista americano, que é o Henry Wilhelm, que faz testes à durabilidade, à luz e no escuro, dos materiais fotográficos a cor. E, portanto, aqui, o livro dele e o site dele é uma enciclopédia autêntica, não é? Perde-se lá dentro. Mas eles dizem que ele diz que estes papéis com os corantes metálicos da Epson são muito bons. Portanto, eu penso que esta fotografia vai durar muito mais do que aquela ali. Mas aquela pode sempre repetir porque eu tenho os negativos congelados. E se for bem conservada... Não é bem conservada, porque os corantes são instáveis e à temperatura ambiente eles vão se deteriorando, mesmo com uma umidade baixa. Portanto, eu coloco no congelador e não dá muito jeito de estar a pôr isso no congelador. Mas tenho os negativos congelados, percebes? Estes negativos estão congelados. Ok, vamos passar para a próxima, que é... Pode ser ali aquela. Esta. Esta é mais recente. Ah, é? Então, este trabalho foi exposto na pequena galeria, não foi? Em 2022. 2022. Ou 21, foi depois do Covid, que ela era para ser durante o Covid, mas depois não pôde ser exposta, e acho que foi ou 2022 ou 2021. Pronto, isto foi um trabalho muito bem sucedido, até porque vendi as fotografias todas. Isso é O que não acontece... Não acontece. Por exemplo, quando exponho na galeria no Arquivo Municipal, não se pode vender. Não se pode vender. Nem na Faculdade de Ciências também não se pode vender. Só expões em sítios onde não se pode vender. Isto é uma fotografia sem câmara. Portanto, eu não usei uma câmara, usei só papel fotográfico, a preto e branco. Portanto, aliás, era uma caixa que eu tinha aí, antiga, de papel Agfa, já fora de prazo mesmo. 40-50? Agfa recorde rápido, sim, 40-50. E... Recorde rápido, tem era de graus fixos. Graus fixos. Qual era o grau? Dois, não, este já não era recorde rápido. Não? Este já era do multigrade, era um bocadinho mais tardio. Mas pronto, era uma caixa que já tinha 10 anos e, portanto, já tinha algum véu. Sim. E eu usei uma série de objetos de vidro, ou opacos, ou transparentes, ou translúcidos, mas muitos foram de vidro, e iluminei com um raio laser,
das palestras, de apontar. Sim. E tive que fazer uma série de experiências para isto resultar. Uma das coisas que eu percebi é que a exposição tinha que ser curtíssima. Tinha que ser uma exposição de 1 segundo, 2 segundos. Isso aqui é incrível. E Portanto, a potência dessa luz, não é? a luz é muito pontual, mas tu repara que fora dos... Portanto, o raio laser desdobra-se em muitos pontos. São muitos pontinhos, não é só um. Não é só um ponto de luz, não é? Mas fora destes pontos, também está exposto. Portanto, aqui passou um ponto de luz, mas também está exposto. Portanto, e estes riscos todos é o movimento da mão. Portanto, a mão mexe e depois comecei a fazer variações que fazia assim, e fazia assim, e fazia assim. E, portanto, tudo aquilo... As fotografias eram todas muito diferentes. E os objetos também eram diferentes, porque também usei talheres, usei copos, e usei objetos de laboratório, que até resultaram bastante bem. Quantas imagens expuseste? Umas 20? Já não me lembro, fiz talvez umas 20, não foram muitas. Mas o que é interessante aqui é que tu aqui não dás porque o papel está velado. Achas que este papel está velado? Não. E não vês a margem branca, a margem também não é branca. O papel está velado. Portanto, já não há brancos, há cinzas claros e cinzas escuros. Mas eu depois fiz uma viragem parcial em enxofre, chamada viragem sépia. E neste processo de viragem acontece uma coisa absolutamente maravilhosa. Portanto, eu faço uma viragem parcial, ou seja, eu dou muito pouco tempo de branqueador e depois dou todo o revelador, o sulfurete, não é? O peroito de sulfurete. Portanto, o sulfurete só atua nos sítios onde foi branqueada. Portanto, onde há prata, ele não atua. Como foi pouco branqueado. Portanto, eu dou-lhe muito pouco branqueador e então só ficam mesmo brancas as zonas claras. Sim. Portanto, a margem... Tiraste a velatura. Exatamente. É fantástico isto. A margem que é branca normalmente, mas que seria cinza, porque está velado, passa a ser amarela. E a imagem em si continua a ter preto. Portanto, tudo isto está preto, não é castanho, não é? Pois. Portanto, a imagem parece uma imagem do século XIX. Sim, sim. Percebes? Fica... Pois tem esse tom. Esse tom. Que o sépia não dá e que aqui conseguiste realmente. Isto estava para fazer um workshop, que é fazer esta viragem parcial. Viragem parcial, a sépia. A imagem fica com 2 tons. Pois. O branqueamento é este para aí quê? 25% do tempo normal? Menos. Para já dilui muito mais o branqueador. E depois está ali 20 segundos, 30 segundos. E depois também, à medida que o banho se vai desgastando, tenho que dar mais um bocadinho de branqueador. Percebes? Depois lavo e depois passo para o outro. E não usaste filtros de multigrade aqui? Podias ter posto o laser a... Não experimentaste isso, o que é que daria? Só usei o laser. E às vezes o laser, eu punha estes objetos no chão, em cima do papel, e eu subia um escadote para fazer isto, para estar mais longe, para estar afastado do papel. Porquê? A intensidade do LED acho que é o mesmo. É muito diferente. É? Quanto mais queimava muito mais. E aqui o queimar é ficar preto. Sim, sim. Mas isto, como está virado, a sépia é uma fotografia para a eternidade. Não é? O sépia fica mais castanho. Esse é mesmo a patine, parece que tem mesmo a patine do tempo, não é? Porque o branqueador é só um bocadinho. Dás só um bocadinho de branqueador e depois o revelador, chama-se o revelador. Mas aquilo não é bem revelador. Portanto, em termos de importância para ti, esta foi extremamente importante, vendeste tudo. Não, e também foi uma incursão. São provas únicas, não é? Também são provas únicas, isso não há duas iguais. Mas também foi uma incursão na fotografia mais experimental, não é? Porque eu tenho visto, hoje, na era pós-analógica, portanto, na era do digital, há muitos tipos a utilizar de forma diferente a fotografia analógica. Sim. Portanto, eu tenho visto este tipo de aplicações. Sim. Uma delas é a utilização de papéis fora de prazo. Sim. E eu não sei se tu soubeste, eu não sei o nome do livro. Portanto, houve um projeto em Inglaterra
de um fotógrafo que morreu. E que os amigos dele descobriram que o estúdio dele estava cheio de papéis e de filmes fora de prazo. Tinha uma quantidade imensa de filmes e de papéis fora de prazo. Rolos, chapas. Sim. E então, quem tomou conta disso, achou, bem, isto é um desperdício deitar isto para o lixo. Portanto, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E então fizeram um projeto em que escreveram para imensos fotógrafos ingleses que tinham trabalhado com o analógico e disseram, nós estamos dispostos a oferecer isto se vocês fizerem alguma utilização deste material. Portanto, e houve imensos fotógrafos que se inscreveram, percebes? E uns receberam umas 2 caixas, 3 caixas, para usarem, portanto, para usarem como quisessem. E com isso fizeram uma exposição. Tens lá em cima o livro, é fantástico. É um bocado o que o Zé Luís Neto faz, não é? Portanto, usar os materiais, e os negativos. Digamos que a semiótica da técnica, não é? Trabalho sobre a semiótica a linguagem, da esta técnica, linguagem disto, já não consegues fazer, já não consegues ter branco, mas isso pode ser uma vantagem por outra coisa qualquer. E podes ir buscar o branco por outros processos, não é? Voltar atrás. Redutor de Farman. Exato, usavam muito. Redutor de Farman, mas eu acho que aqui não faz falta. Eu tenho uma fotografia destas, que são só talheres ali na minha casa, e aquilo que nós olhamos muitas vezes, gostamos ou não, não é? Eu gosto muito dela, acho que ficou muito... É só talheres, percebes? É uma incursão ao mundo do Man Ray também, não é? Um gajo sente-se nesses tempos, não é? Pois, estes tempos da química, lembro no início também quando comecei, se comprar os produtos e também queriam que se fizesse essas fórmulas e depois havia sempre uns personagens que diluíam, aumentavam as diluições brutalmente para ir buscar mais cinzentos. Havia tempos de revelação que chegavam a durar 1 hora. Quer dizer, quando podiam ser 9 minutos, 10 minutos, no tempo normal, 1 hora diluíam aquilo. Mas há uma técnica mais 100, de diluir imenso o revelador e não agitar. Portanto, deitas lá para dentro o filme, fechas e vais-te embora. Vais jantar e 1 hora, não interessa o tempo. O tempo que aquilo está ali não interessa, percebe? Porque o revelador vai esgotar nos sítios onde revela mais. Exato. E continua a revelar nos sítios onde revela menos. E, portanto, aquilo fica com uma suavidade incrível. Pois, é engraçado. Pois, a experimentação dá aí o azar e a sorte, não é? É também parte desta técnica, não é? O experimentar e o azar e... Olha, aconteceu isto, mas que giro. E porque no digital nós estamos muito nas mãos do fabricante, percebes? Dos softwares e algoritmos. Os programas e aquilo. Fazemos tudo, não é? Isso não há dúvida, mas estamos entregues àquilo. Não é? No digital não há o erro, não é? Não podes sempre voltar atrás. Sim, mas não te aparecem coisas não supostas. Aparecem. Sim. Eu tenho uma coleção de fotografias que digitalizei em scanner, imagens de scanner, que têm imensos defeitos. Aliás, fiz uma coleção de defeitos. E uma delas é linhas coloridas no meio das imagens. Sim. Não sei eu acho que isso tem a ver com variações de corrente. Sim, pois deve ser. E outro defeito que apareceu é a imagem deslocada. Por exemplo, a perna de uma mesa e nós não tocámos no scanner, percebes? Aquilo é qualquer coisa na corrente elétrica, ou ele falhou e depois voltou. Ou um pequeno tremor de terra que fez oscilar o sensor. Bem, e vamos para a última. Pronto, esta é a última. Último projeto. Pronto, esta também é um pouco na linha dos peixes, e esta é a ideia de mostrar os animais isolados do seu mundo, do seu ambiente normal e mostrá-los melhor, porque nós aqui vemos muito melhor as texturas. As galinhas, estas são muito feias, têm o pescoço sem penas, não é? Como ficam bem aqui. Portanto, a ideia aqui era levar os galos e as galinhas ao estúdio, fazer o retrato. E realmente isto foi feito assim, com a colaboração da Quinta Pedagógica dos Olivais,
que me forneceram o sítio e os animais e também alguém que os o domador. controlasse. Portanto, isto parecendo que é uma fotografia instantânea, não é? Isto é uma fotografia instantânea, mas é uma fotografia de grande formato, feito com um negativo 20 por 25, é um negativo quase do tamanho do A4. É 400 asa ou 100? Não sei. Acho que foi 100 asa. 100 asa. Foi o Fomapan. Já não consigo comprar o Wilford 2025, aquilo é tão caro, tão caro. O Fomapan é mais barato. Dizem que não tem prata, ou tem pouca prata, mas vai saindo. Então, estes bichos eram colocados no estúdio que eu tinha, com fundo preto, com 3 flashes e com um tratador, o homem que tratava deles, que nos trazia na mão, agarradinhos. Eles são pacíficos, não é? Estão ali estão habituados às pessoas. Mas, portanto, ele punha-me em cima do cavalete e eu tinha tudo preparado, a câmara, a chapa já aberta. Era só disparar. E eu, pode ser, largava, disparava e um segundo depois o bicho fugia. E fiz assim. Para conseguires uma estável, fazias 2 ou 3, não? Não. Falhei algumas, mas a maior parte ficou logo bem. Primeira. Algumas vezes as mãos dele e já não está lá o bicho. Outras ainda se vê, mas a maior parte ficaram bem. Às vezes não ficaram, eram muito bem centradas. E eu depois fiz uma exposição lá na Quinta Pedagógica, porque isto foi só mesmo por prazer. Pelo prazer e pelo desafio de experimentar, não é? Ver como é que isto fica. E também fotografei os patos, os pavões, as fracas ficaram muito bem. E alguns destes bichos eram muito difíceis de dominar, mas usámos uma técnica que era pôr lá um bocadinho de milho à frente e então eles começavam a comer. Já não se importavam. Isto foi em que ano? Foi em 2024. É o último trabalho que fizeste. Assim que expus, acho que foi o último trabalho. Tu fazes um trabalho de cada vez, encerras um, começas outro, ou vais mantendo, vão-se interseccionando? Há trabalhos que demoram 10 anos. Por exemplo, aqueles das árvores, do livro das árvores, as datas têm 20 anos, aquilo abrange um período de 20 anos. E depois, quando estive a fazer a exposição, fotografei mais algumas árvores. Este aqui foi feito numa semana. Foi a semana da Páscoa, porque não tinham muitos visitantes e então aproveitei. Mas isto é variável, depende do que é. Agora estive a fotografar uma coisa em Lisboa, que são as passagens estreitas. As passagens estreitas. Passagens estreitas? Que resultam dos tapumes que temos em todo o lado. Portanto, há imensos sítios. Sim. Então, em frente do Arquivo Municipal, nós tivemos uma passagem estreita durante 2 anos. Horrível. E foi só para fazer... Só passava uma pessoa de cada vez. E os gordos não podiam passar. Punham-se a discutir no meio da passagem, uns com os outros. E depois vinha uma senhora com um carrinho de bebê, empurraram um carrinho de bebê, e havia ali guerras, porque a passagem era muito comprida, e era muito estreita. Portanto, eu andei a fotografar, e depois começaram a ficar todas grafitadas. Tudo grafitado. Todas grafitadas. E tudo sujo lá por dentro, não é? Também. Sim. Mas, por exemplo, estas passagens aqui no arquivo, aquilo teve 2 anos e meio. Para os restaurantes, para o arquivo, é um prejuízo, percebes? As pessoas não vão lá, deixam de ir. E isto tudo para quê? Para construir um elevador para o metropolitano. Foi? Nem sequer foi uma entrada, não há uma entrada metropolitana ali. Fizeram um elevador, que depois vai ser só usado em caso de ciente ou não sei o quê. Vai deixar de funcionar. Não percebo estas prioridades e a facilidade com que obstruem tudo, percebes? Agora há esta coisa do dreno aqui que estão a construir o dreno, não é? Sim, mas este é importante. Não é? É importante. Mas... Vamos lá ver se é importante. Quando chover muito aquilo não inunda tudo. Acreditemos, tenhamos esperança. Com aquele dinheiro faziam um segundo comboio, como há em Paris, muito mais fundo, rápido. Era ou não era? Não sei os orçamentos. Não conheço o RER, em França. Sim. Bom, não sou, quem sou eu para estar a dizer isto?
Agora queria-te perguntar uma coisa, é que conselhos é que dás aí para a nova juventude que está a começar e que se interessa por fotografia? O que é bom fazer? Ir lá fora ver coisas? O pessoal hoje já circula muito, não é? Para nós era importante ir ver o mundo, não é? Sim, e circula mesmo. Cá vem o mundo todo, não é? Sim. Estão sempre a ver nos telefones e tudo. Não. Eu acho que um conselho bom a dar é não tenham medo. Pá. Não tenham medo de fazer coisas diferentes, fazer coisas novas. Sigam a vossa intuição. Às vezes nem se percebe bem porquê, mas eu penso que muitas coisas que fiz eu nem percebia bem o que é que queria quando comecei a fazer, percebes? E depois aquilo foi-se formando. E portanto há sempre esta coisa do medo de ter restrições. Acho que é bom não termos medo e seguirmos a nossa intuição. E também há outra coisa muito, para mim, que é uma lição importante, que é não estejam à espera de ter o equipamento perfeito para começar. Pá, porque eu hoje, eu tenho na cabeça tantas tabernas que não fotografei, porque dizia, isso é só quando eu tiver a lente tal e vou lá. E depois a taberna fechou e... Percebes? É não adiar porque não temos ainda o equipamento ou as condições. Eu acho que há sempre condições. É preciso fazer. Sim, é preciso fazer, é preciso avançar. E também acho que é importante que as pessoas mostrem. Ou seja, vão fazer, mas também mostram. Têm que mostrar. Têm que, não fica ali sozinho em casa. E mostrar que é um portfólio, mostrar... Ter um portfólio, fazer um livro. Estes livros de exemplar único, Sim. não é? Que agora... Sim, tens vindo esta feira aqui no arquivo. Sim. Aqueles artistas que fazem um exemplar, uma cópia, 2 cópias e mostram ali e depois têm logo reações das pessoas. E as reações das pessoas são interessantíssimas. Pá. É muito importante ter reações das pessoas. Ou então nas páginas da internet, né? Mostrar nos sites o trabalho. Acho que isso é... Porque nós, quando temos um comentário qualquer, bom ou mau, é sempre um empurrão. Um empurrão para a frente. O problema é que comentamos pouco, nós portugueses comentam pouco, veem e tal. E a nossa imprensa tem muito pouco, eles anunciam, mas tem muito pouco de crítica de fotografia. Não fazem crítica, não há crítica de fotografia. Acabou, sim. Ou há esta crítica póstuma, quando morre o fotógrafo, dizem imensas coisas. Mas das exposições que se vêem para aí, há muito poucos artigos a comentar a exposição em si, muito pouco crítico. Ou são só enumerativos, a exposição no local tal, tem vindo fotografias no formato 2030, do autor não sei quê. Este fotógrafo já fez ali, acolhi, foi à tropa e levou um tiro na perna, não sei o quê, pronto. Há um medo da exposição, de dizer... As pessoas não exercitam esta coisa que é o gosto, porque é que gosto, e o que é que acho interessante, não é? Mesmo da parte dos críticos, acho isso muito pobre. É muito pobre a crítica fotográfica. E, pois, em França critica-se muito, não é? E em Inglaterra, mas fala-se muito naturalmente e descontraídamente. Pois. Tu, quando vês uma exposição, sabes bem, gostas, não gostas, gosto disto. Sim. Portanto, poderias tentar, lá no fundo, arranjar razões... Claro. Porque gosto, mesmo que não sejam muito elaboradas, não sejam muito trabalhadas, não é? Sim. Mas aqui acho que há um certo receio das pessoas dizerem este gajo já disse isto. Há um ambiente pouco descontraído. Sim. Não achas que há neste aspecto? Eu agora lembrei-me de várias coisas, mas a última acho que foi a talvez mais interessante, que acho que é o título de um livro do Eduardo Lourenço, O Medo de Existir. E se calhar Portugal e as pessoas têm medo de existir, de dizer coisas, estão de errar, não é? Depois que o outro vá dizer, talvez por sermos pequenos, não sei, não consigo... O Gerardo Castelo Lopes dizia muito isso, revoltava-se muito contra não haver em Portugal um hábito de se comentarem, criticarem, avaliarem as exposições que aparecem. É muito pobre nesse aspecto. Pois, na altura era o António Sena, não é? O único que escrevia no Expresso sobre coisas, sobre fotografia. O Alexandre Pomar escreveu, o António Lopes escreveu. Sim, mas também era menos crítico. Daquilo que me lembro, o Pomar também era... Bem, o António Sena era um bocado venenoso. Sim, mas era muito curioso. Eu até tenho aqui umas frases.
foi muito disruptivo, não é? Em Lisboa, e eu acho que para a fotografia foi importante. Tu há bocado falaste uma coisa que ele também diz isto. O António Sena, pá, acho que no fim dos anos 80, o inimigo da fotografia é a convenção, as regras fixas ou o como fazer. A salvação da fotografia vem da experimentação. O experimentador não tem qualquer ideia pré-concebida da fotografia. Ele entende chamar fotografia a todos os resultados que se podem obter por métodos fotográficos com ou sem câmara. Precisamente o que tu há bocado acabaste de dizer. Ou seja, pode-se ter uma ideia pré-concebida e quando se começa a fazer fotografia ou um trabalho, ele pode seguir outros rumos completamente diferentes do que estávamos à espera, não é? Claro, e essa coisa de não ter medo é muito importante. Eu acho que é muito importante. Ela começou a lançar-se sem... Eu, quando ia para o Fotoclube 6x6, com as minhas fotografias debaixo do braço, eu tinha medo. Em que ano? 1969? 69, sim. 70 talvez. 1970. Estavam lá aqueles velhos. Estavam os velhotes todos, pá, e fatos já tinham cinzentos. muitos anos de fotografia. E depois os comentários eram sempre muito pobres, não é? Isto tem muito grão, pá. E os slides, quando mostrávamos slides, Cor. tem um bocadinho de luz a mais. Mas não passava daquilo. Aquilo não chegou a ser bem uma escola, percebes? Sim, não chegou a ser bem uma escola para... Pois, era o salonismo, tinha regras muito rígidas e era um clube, não é? Quer dizer, Eram vários clubes. E eles dominavam aquele clube, mas havia pessoas interessantes, não é? Lembro do Borges de Sousa, com imagens... Havia lá um fotógrafo que eu gostava muito, que era o Orlando Batista. Lembras-te dele? Sim, sim. Era um tipo muito inteligente. Pá, e fotografava bastante a cores. Mais o preto e branco. Conheço mais o preto e branco. Eu conheço várias coisas. Tinha muito humor. Sim. Tinha, acho que era dele, uma loja de roupa aqui nas Avenidas Novas. Era ele. A minha mãe ia lá comprar uma roupa. E conversava muito com ele. Ele tem uma fotografia de um tipo que está bêbado e que está assim, que está a dar uma parede com a cabeça. E por cima tem um três a dizer Lisboa. Sim. Conhece essa? Sim. Essa é preto e branco. E outra fotografia que ele tem, que eu me lembro, está um tipo sentado em frente de um barco. O barco é o Cunene. É um barco que está ali no Porto, encostado, é o Cunene. E depois há uma corda que vai ao U, passa pelo Cunene. E está um tipo sentado à frente do barco, numa daquelas... com o cu todo espetado assim, o gajo está assim. Sim, não... E a fotografia chamava-se O Assento do Cunene. Acho que me lembro dessa também. Porque também depois essas pessoas ainda publicaram nos anuários de fotografia que o Pedro Foz editou e na revista Nova Imagem também. Eu acho que o Orlando... Eu também publiquei lá. Também publicaste, sim. Publiquei lá mais do que uma vez. Esse também foi anos 80 e foi... Bom, os anos 80 foram importantes para sair desse campo dos fotoclubes, não é? Como é que se chamava o jornal? O primeiro... É o Fotojornal. Fotojornal. O primeiro número do Fotojornal eu publiquei lá. Eu e o Paulo Sintra publicámos lá uma viagem que fizemos a Marrocos. Okay. 1977. O primeiro, não sei se foi o Fotojornal, se era o Fotoprofissional ou se coexistiram ao mesmo tempo, que ele tinha um que era o Fotoprofissional para a publicidade, para a indústria. Era o Fotojornal, que tinha as fotografias dos fotógrafos. E depois era a Nova Imagem, que já foi em revista. Depois veio a Nova Imagem, sim. Mas depois eles não se aguentaram. Não se aguentaram aquilo que Mesmo assim, a Nova Imagem durou ainda editou para uns 20 números, 2 anos, 3, não sei. Bom papel, cochê, aquelas coisas todas. Pois foi. E tinha bastante publicidade, não é? As lojas investiam e as marcas, mas não deu. Mas não tinha muita qualidade, sabes? Eu sei que eles começaram a pôr lá muita coisa. Enfim, também se calhar não tinham muitos fotógrafos a participar. Pois, porque lá está o medo de existir, ninguém ia lá mostrar. O Pedro Foz também era jornalista, não devia dedicar o tempo todo àquilo, não é? Não sei. Está bem. Enfim, é isto, não é? Bom, Luís Pavão, quero agradecer a tua disponibilidade por recebermos aqui no teu
estúdio, ateliê e tudo. E acho que é interessante termos ficado a conhecer o teu trajeto e os projetos e uma vida dedicada à fotografia, que eu acho que te devemos agradecer como portugueses, porque foste, que me lembro, e tu próprio disseste, a primeira pessoa a interessar-se pela conservação e que depois fizeste muita formação e ajudaste a formar muitas pessoas para manter os nossos arquivos. E queria também agradecer essa parte. Tive todo o gosto e acho que esta divulgação que tu fazes dos fotógrafos é muito interessante. Porque morrem, não é? Morrem, desaparecem, não fica nada. Não fica nada. E isto fica. Os arquivos nunca se sabe, os que vão ter a felicidade de entrar numa instituição ou os que são pouco a pouco vão se degradando. E portanto é sempre bom que haja testemunhos. Estes testemunhos eu acho fantásticos. E ainda tens aí uma longa lista para fazer. Sim. Haja vida para isso. Acho que Vá. sim. Obrigado.